Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou com a Andresa, que é psicóloga jurídica, e ela vai falar sobre psicologia jurídica, que é um tema que vocês pedem muito. Finalmente eu consegui alguém para falar sobre isso. Oi, Andresa, tudo bom? Olá, Verônica, tudo bem? Queria agradecer o convite para poder participar. É a minha primeira vez participando de um podcast, então acho que vai ser uma boa experiência aí para mim. Espero que você goste e que participe de vários outros. Maravilha. Eu queria primeiro já ir direto ao assunto, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, do que você faz, em quem você é e por que você vai falar sobre isso. Tá, ok. Então, olá pessoal. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar sobre mim, meu nome é Andresa Maia. Eu sou psicóloga de formação, sou formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, fica no interior de Pernambuco. Tenho um mestrado em psicologia da instituição, tenho uma especialização em psicologia jurídica, que é a área hoje em que eu atuo, e tenho uma outra especialização em gestão em saúde, que, mesmo na área da gestão em saúde, né, quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu sou apaixonada pela psicologia jurídica. E mesmo na área da gestão em saúde, eu tentei trazer uma pesquisa, um estudo voltado para a área da jurídica, e aí eu fiz um estudo tratando sobre os aspectos da saúde mental das pessoas em privação de liberdade, né, como é que as políticas públicas podem contribuir aí para a gestão em saúde mental dessas pessoas. Hoje eu sou doutoranda, né, estou fazendo meu doutorado na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, e também abordando uma temática na minha pesquisa, na minha tese do doutorado, que envolve a psicologia jurídica, e eu atuo na área especificamente, né, enquanto perita judicial no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, que é a cidade que é o estado onde eu moro, no interior da Bahia especificamente, atuo como assistente técnica e também sou professora, leciono a disciplina de psicologia jurídica na faculdade em que eu dou aula, dentre outras disciplinas que eu acabo assumindo também. Mas de modo geral, a psicologia jurídica está fazendo parte da minha vida como um todo, em todas as minhas práticas, em todas as minhas experiências. Interessante. E você também é bem ativa no Instagram, né? Você fala bastante sobre isso lá. Sim, sim. O meu Instagram é o psicóloga Andresa Maia. Na verdade, toda segunda-feira eu também faço um aulão, que eu chamo de aulão psicojurídico no YouTube. Então, toda segunda-feira às 21 horas eu discuto uma temática da psicologia jurídica para quem tem interesse aí. Mas no meu Instagram eu vou discutindo, né, nos meus posts, principalmente nos stories, respondendo as caixinhas de perguntas que sempre surgem, voltados para a psicologia jurídica. Tem um canal no Telegram também, que lá eu compartilho materiais de psicologia jurídica, PDFs, livros, né, artigos, vídeos, cursos, vou sempre compartilhando, então tem mais de 400 PDFs lá nesse meu canal, quem se interessa aí pela área e quer realmente se aprofundar um pouco mais, quer fazer leituras, no meu canal do Telegram tem bastante material que já pode ir contribuindo aí para esses estudos, para quem realmente, né, gosta e tem interesse de conhecer um pouco mais. Interessante do Telegram é que você não perde, né, as informações anteriores quando você entra no grupo. Isso, a gente não perde, não é como no WhatsApp que fica sobrecarregando, né, o celular, que fica ali ocupando muito espaço na nossa memória. No Telegram a gente fica lá no grupo, e lá no grupo a gente compartilha, na verdade é um grupo aberto, outras pessoas que participam do grupo também podem compartilhar materiais, e o mais legal é isso, porque a gente faz dali como uma comunidade mesmo, sabe? E nessa comunidade a gente vai divulgando, né, vai contribuindo uns com os outros, assim a gente vai ampliando, né, os conhecimentos. Depois dessa introdução maravilhosa, eu queria então que você explicasse basicamente o que é psicologia jurídica, o que abrange a psicologia jurídica, né? Para explicar um pouco a questão da psicologia jurídica, existe inicialmente uma confusão com relação às nomenclaturas, né? Tem gente que chama de psicologia jurídica, tem gente que chama de psicologia forense, e é importante a gente esclarecer isso daí. A psicologia jurídica, de um modo geral e de uma maneira assim bem simplificada, seria toda e qualquer relação da psicologia com o direito. Então, sempre que vocês imaginarem que possa haver alguma correlação aí entre a psicologia e a justiça, entre a psicologia, as leis, o direito, a gente está falando de psicologia jurídica. E ela tem algumas ramificações, né, como a psicologia forense,
forense é uma das ramificações da psicologia jurídica, a psicologia investigativa, a psicologia criminal, a psicologia policial e a psicologia penitenciária, né? São as ramificações que nós temos aí da psicologia jurídica, porque todas elas estão nessa relação, nessa intersecção entre a psicologia e o direito. Por que eu falo da confusão com relação às nomenclaturas, principalmente entre psicologia jurídica e forense? Porque quando a gente vai para países de língua inglesa, sobretudo, nós não temos esse termo psicologia jurídica. Lá eles só falam em psicologia forense, que seria forensic psychology, né? Que seria psicologia forense. O mais próximo que eles teriam lá de psicologia jurídica seria psychology and law, que seria a psicologia e as leis. Mas aqui no Brasil, como a gente não tem uma língua, né, de origem inglesa, a gente chama de psicologia jurídica e fala dessa grande área que envolve toda essa relação da psicologia com o direito de psicologia jurídica e não psicologia forense. Aqui no Brasil, a psicologia forense seria apenas aquela psicologia que está relacionada às questões em que existem processos em andamento no fórum, né, em andamento na justiça, nos tribunais de justiça, ali no fórum mesmo. Por isso o nome forense, né, porque vem de fórum. Então, sempre que a gente pensa na psicologia atuando nos processos em andamento no fórum, a gente chama de psicologia forense. E aqui no Brasil é uma ramificação apenas da psicologia jurídica. É como se a psicologia jurídica fosse uma grande área que envolvesse todas essas outras ramificações que tratam, de alguma forma, da atuação da psicologia aplicada ao direito. E o que te levou, assim, ir para essa área de psicologia jurídica? O seu interesse era mais na psicologia forense mesmo? Na verdade, Verônica, o meu caminho aí para chegar na psicologia jurídica foi um pouco conturbado, digamos assim, porque quando eu fazia psicologia na graduação, eu não tive nada, não vi nada relacionado à psicologia jurídica, ou forense, ou qualquer coisa desse tipo. Na universidade em que eu me formei, a gente não tinha essa disciplina, e na verdade, durante o curso inteiro, o meu objetivo era atuar na psicologia clínica. Para quem não é da área da psicologia, a psicologia clínica é aquela que a gente é mais acostumada, né, a ver nas séries, filmes, na prática mesmo, aquela do consultório em que você vai lá para conversar com o psicólogo e tudo mais. Então, quando eu entrei na psicologia, eu acreditava também que a gente só poderia atuar, né, na psicologia clínica. E durante a minha formação inteira, eu fui me enveredando aí para essa vertente. Mas quando eu cheguei no finalzinho do curso, no finalzinho mesmo, faltando um ano assim para terminar, a gente precisa fazer o trabalho de conclusão de curso. E eu não fazia ideia do que eu ia discutir no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, o que eu iria pesquisar. E um dia, conversando com um colega que fazia direito, ele falou: Andresa, por que você não fala sobre alienação parental? Na época, lá em meados assim de 2013, o tema da alienação parental era muito novo, muita gente não conhecia, não sabia o que era, inclusive eu, por nunca ter visto nada de psicologia jurídica, né, na minha faculdade, eu também não sabia o que era. Não sei se você sabe, né, se o pessoal que está ouvindo sabe, mas a disciplina de psicologia jurídica ela é obrigatória nos cursos de direito, mas nos cursos de psicologia não. Às vezes a gente tem como uma disciplina optativa, são poucas as que tem, as faculdades que tem na grade curricular a disciplina de forma obrigatória, mas sempre quando eu pergunto sobre isso, as pessoas respondem que não tem a disciplina na sua grade. E isso dificulta mesmo, né, das pessoas terem acesso e conhecerem, inclusive, os próprios profissionais de psicologia, né, estudantes de psicologia, que em tese aí são os profissionais que irão trabalhar nessa área. E aí, conversando com esse colega, ele falou: por que você não fala sobre alienação parental? Aí eu falei: poxa, eu não sei nem o que é alienação parental, me explica aí. E aí ele me disse que quando principalmente acontece em situações de divórcio, né, quando os pais se divorciam ali e um fica tentando colocar a criança contra o outro. A grosso modo, né, seria isso. Então, é a manipulação, a interferência aí nos aspectos psicológicos dessa criança para que ela venha repudiar esse outro genitor e prejudicar o vínculo, o contato com esse outro genitor. E aí, quando ele me explicou o que era, eu achei, assim, o máximo o tema, achei muito importante, muito relevante e, né, concordei em falar sobre isso e fui buscar um orientador que pudesse me direcionar aí nessa escrita. E a partir daí, com a escrita do TCC, foi que eu comecei realmente a me aproximar da área da psicologia jurídica e fui pesquisando, fui fazendo as minhas leituras e quando eu me formei, né, depois de ter escrito realmente o meu TCC sobre alienação parental e terminei o curso, eu fui atuar na clínica. A princípio eu não sabia como é que eu poderia atuar como psicóloga jurídica muito bem. Eu acreditava naquele
naquele momento que eu só tinha como atuar como psicóloga jurídica se eu fizesse algum concurso, especificamente, né, concurso nos tribunais de justiça, etc. A gente sabe que concursos não são lançados assim todos os dias, né? Os editais às vezes demoram anos para saírem, principalmente a depender da localidade. Aqui na Bahia, especificamente, a gente tem psicólogos nos tribunais de justiça, mas o psicólogo concursado mesmo é aquele que trabalha na capital, em Salvador, porque não tem concurso, não tem vaga, não abrem vagas nos concursos do Tribunal de Justiça aqui da Bahia para o interior, para psicologia especialmente, né? Só abrem na capital. E aí, a princípio, eu falei, daqui que venham a abrir um edital para psicologia para psicólogo no Tribunal de Justiça aqui, enfim, né? Vai demorar muito tempo, então eu vou para a clínica mesmo, vou tentar encontrar algum espaço na clínica e começo a trabalhar. Para minha sorte e grande surpresa, eu fui trabalhar numa clínica e, por coincidência, eu não conhecia a clínica, né? Não conhecia a dona da clínica, não conhecia ninguém. Cheguei na cara e na coragem mesmo, na maior cara de pau. Bati lá na porta da clínica, entreguei meu currículo, pedi para falar com a dona da clínica, porque eu sou assim, eu chego e já peço para falar com quem manda, né? Porque é quem vai poder me ajudar, né? Eu até pensei em deixar com a secretária, mas eu sabia que o meu currículo não ia sair dali. Então eu falei, não, quando é que a dona vai estar aqui que eu quero falar diretamente com ela. Aí ela me indicou um dia, eu fui lá conversar com essa psicóloga, que também é psicóloga, que hoje inclusive é muito minha amiga, e pedi um espaço na clínica dela. Aí conversei, contei um pouquinho da minha história, como é que eu fui parar ali e tal, e ela me aceitou, mas isso para trabalhar na clínica, né? Não tinha nada a ver com a jurídica. E aí depois de Só um uma tempo, dúvida, desculpa te sim, interromper. Qual abordagem você escolheu para trabalhar? a minha abordagem é a psicanálise. É a abordagem que eu utilizo, tanto na clínica quanto na jurídica. Na jurídica é a mais utilizada também, né, a psicanálise. Sim, é a que o pessoal mais utiliza. Embora, assim, as outras também, né, vêm ganhando muito espaço. E eu costumo dizer que essa questão da abordagem para a psicologia jurídica especificamente não interfere tanto, sabe? Porque a gente vai se basear em muitos conceitos relacionados à psicologia jurídica mesmo, aos estudos que envolvem a jurídica e não tanto a abordagem. A abordagem é mais para conduzir a técnica do profissional, né? De como ele vai conduzir as entrevistas, de como ele vai conduzir, sei lá, alguns testes, a depender do que ele acredita. Mas, de modo geral, é muito tranquilo essa questão da abordagem. Eu acredito que realmente não interfere tanto, né, na prática com relação à psicologia jurídica. A abordagem ela vai interferir mais na clínica mesmo, né? A condução na clínica ela vai realmente ter um papel fundamental, mas na jurídica não é tão significativo assim. Claro que é importante a gente ter uma abordagem para nortear, né, para nos dar uma fundamentação, mas em termos da prática que vai ser realizada na jurídica, acaba não interferindo tanto. Voltando, né, à questão da clínica, quando eu comecei a atuar na clínica e com um tempo depois eu vim descobrir que essa psicóloga, a dona da clínica, ela atuava como perita no Tribunal de Justiça. E a princípio eu não sabia disso, só fui saber depois de um tempo, né, que a gente já estava mais próxima, já estava conversando um pouco mais, trocando algumas figurinhas. E eu fiquei encantada porque eu descobri que ela estava atuando no fórum como perita nomeada, ela não precisou passar por um concurso público para poder atuar no Tribunal de Justiça. E aí eu fui tentando entender um pouco, né, como é que funcionava aquilo, ela foi me explicando, e um belo dia ela foi nomeada para um caso de alienação parental. Só que na psicologia, a gente não pode atender pessoas que são próximas, pessoas que são conhecidas, amigos, enfim, porque esse conhecimento, né, essa aproximação pode interferir nos resultados do nosso trabalho, da nossa avaliação. E ela foi nomeada para um caso de alienação parental em que ela conhecia uma das partes envolvidas no processo. E aí ela, impedida de atuar nesse caso, lembrou de mim, que tinha feito o meu trabalho, né, de conclusão de curso sobre alienação parental. Na época não tinham muitos profissionais que atuavam com essa demanda. E aí ela indicou o meu nome para a juíza, lá, né, na vara de família. E a juíza me nomeou para assumir o caso e a partir daí eu comecei a atuar como perita no Tribunal de Justiça, perita nomeada, né? E aí hoje, naquela época não tinha essa questão do cadastro, antes era mais por indicação mesmo, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer um cadastro no Tribunal de Justiça. Isso vale para todos os estados e a gente faz esse cadastro, coloca o nosso currículo, a nossa documentação e aí as comarcas, né, vão nomeando os profissionais para ir realizando as perícias de acordo com a demanda da área profissional, né, da área de formação daquele profissional. E foi assim que eu iniciei, né, o meu trabalho. Aí depois disso, quando eu comecei a realizar as perícias,
competências, foi que eu fui buscar realmente me capacitar melhor, né, para poder atuar, e foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação, em seguida o mestrado, emendei aí no doutorado, e estamos aí. Então você acabou tendo uma paixão pela área acadêmica também, né? Na verdade, a área acadêmica me caiu um pouco de paraquedas, assim, sabe, na minha vida. Mas porque na época eu tinha acabado de me formar, quando eu fiz o mestrado, eu não sabia ainda o que é que eu ia fazer, estava meio indecisa, né? Foi nesse período em que eu estava indecisa aí pela clínica, jurídica, ainda não estava muito efetiva em nenhuma das duas áreas. Aí eu falei, ó, tô aqui parada sem fazer nada mesmo, então vou tentar um mestrado aí só pra ver no que é que vai dar. E eu sou da primeira turma do mestrado, inclusive, né? Tava abrindo o mestrado lá, nessa universidade em que eu me formei, e eu falei, ó, vou fazer só por fazer mesmo, pra ver no que dá, né? Tô aqui sem fazer nada e, surpreendentemente, acabei passando, né, sendo aprovada. Aí eu falei, já fui aprovada, agora vai. Aí depois que eu entrei no mestrado, foi que eu realmente fui me encantando mais pela área acadêmica, né? Fui gostando da coisa, da pesquisa e tudo mais, e aí resolvi fazer também o doutorado, e hoje eu também sou apaixonada pela docência. Entendi. E aí, então eu queria aproveitar que a gente está falando da área acadêmica para perguntar como é que tá. Você já falou que na graduação é difícil, né? E realmente eu senti falta mesmo, assim. Eu fiz direito. Uhum. Na minha graduação também não tem psicologia jurídica, ninguém nem sabia o que era isso, Uhum. só tinha criminologia e era uma matéria facultativa que eu consegui fazer, mas eu senti que faltava muito conhecimento, interesse sobre essa área, né? Então eu sinto falta tanto no direito quanto na psicologia, e aí eu queria saber como é que é a sua visão agora da psicologia jurídica. Eu percebi que deu uma guinada, né? A gente tem vários profissionais aí da área, inclusive no Instagram, divulgando, que eu acho muito positivo. Vejo cursos também sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que ainda é uma demanda pequena dentro da graduação, e mesmo na pós-graduação também não é algo assim forte, né? Não tem, até porque não tem muita gente que fala sobre isso, né? Então eu acho que acaba tendo menos demanda, menos demanda não, demanda tem bastante, eu já percebi, mas Uhum. menos gente qualificada, né, para falar sobre o assunto. Aí queria sua opinião, assim, sobre cursos livres, pós-graduação, graduação, como é que tá a psicologia jurídica para você? Sim. Eu percebo exatamente o mesmo que você, sabe, Verônica? Com relação à pós-graduação especificamente, são pouquíssimos os cursos que a gente tem voltados para a psicologia jurídica. Tem algumas pós que eu indico, né, no meu Instagram. Inclusive, no ano que vem eu vou estar participando de um novo curso de pós-graduação que está sendo lançado. E alguns colegas que também, né, vêm realizando esse trabalho no Instagram vão estar participando dessa pós-graduação. Claro que colegas, né, capacitados, já também com pós-graduação, mestrado, doutorados, é uma equipe muito boa que está compondo essa pós, mas de fato são pouquíssimos. A nível de mestrado mesmo, se eu não me engano, só temos um mestrado aqui no Brasil, se eu não me engano, na Universidade do Tuiuti, no Paraná, que aborda, né, a psicologia jurídica de fato, mas de modo geral são muito poucos os cursos em termos a nível de pós-graduação que abordam essa área. Cursos livres, mais recentemente eu tenho visto que vem crescendo bastante, né? Muitos profissionais que trabalham na área vêm desenvolvendo alguns cursos de formação, de capacitação, de extensão, mas comparado a outras áreas da psicologia, como a clínica, por exemplo, ainda são muito poucos, né? Eu, por exemplo, sou uma dessas profissionais que venho desenvolvendo alguns cursos livres, justamente para contribuir, né, com o avanço aí, com a divulgação da psicologia jurídica, inclusive por reconhecer a carência, né, de profissionais qualificados, principalmente, que atuam nessa área, porque profissionais que têm o desejo, que até atuam de alguma forma na área da psicologia jurídica, às vezes a gente tem muitos, só que qualificados de fato, que sabem o que estão fazendo, que estão preparados para aquilo, né, normalmente a gente não tem. Inclusive eu já me deparei com diversos colegas que ministram cursos na área da psicologia jurídica, mas com conteúdos assim que são, né, incoerentes, às vezes antiéticos,
éticos que não estão de acordo com as nossas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Então é muito complicado, né? O trabalho que eu venho desenvolvendo é justamente pensando em como levar esse conhecimento, né, um conhecimento de qualidade, ético, técnico, que possa contribuir, fazendo com que outros estudantes e futuros profissionais e profissionais que atuam nessa área possam oferecer um trabalho, né, qualificado. Até porque o que eu percebo é que quando a gente não desenvolve um bom trabalho na nossa área, a gente acaba desqualificando a nossa profissão como um todo, né? A gente não está falando ali apenas enquanto profissional, enquanto pessoa. A gente está falando em nome de toda uma categoria. Então, se os próprios profissionais da área de psicologia não sabem o que fazer, não sabem como atuar na psicologia jurídica, né? O que é que o judiciário, por exemplo, vai esperar desse tipo de profissional? Dificilmente vai indicar, vai dizer que precisa realmente daquela atuação para auxiliar, para contribuir ali com a justiça. Então, ao invés de promover o crescimento e o desenvolvimento da área, a gente vai acabar regredindo, né? Se a gente não tiver bons profissionais atuando ali. Então, por isso que muitas vezes eu ofereço conteúdos gratuitos mesmo para levar esse conhecimento adiante, né? Os aulões que eu mencionei que eu faço toda segunda-feira, o grupo no Telegram com PDFs compartilhados, os conteúdos que eu divulgo ali no meu Instagram são conteúdos que estão aí, né, para quem quiser ver. Não tem desculpa, não tenho dinheiro para pagar o curso, não tenho condições, porque é só ter acesso à internet que você tem acesso a esses conteúdos, né? E são bons conteúdos, são conteúdos realmente que estão de acordo, né, com a nossa prática, com a nossa profissão. Tudo que eu falo, eu vou sempre referenciando, vou sempre abordando as resoluções do conselho, vou abordando outros teóricos, né, que são teóricos renomados aí na área da psicologia, justamente para poder balizar uma boa prática, um bom conhecimento teórico e técnico, né, na área da psicologia jurídica, porque eu acho que isso realmente falta, né? Falta uma formação qualificada, uma formação que realmente capacite esses profissionais a desenvolver, né, essa atuação. Eu pego, por exemplo, eu atuando como assistente técnica, para quem não sabe, a assistência técnica é um trabalho que a gente desenvolve no âmbito privado, justamente para conferir, digamos assim, para fiscalizar, de certa forma, a atuação do perito, né? Normalmente no processo judicial a gente tem um perito ali, por exemplo, eu atuo nas varas de família, eu atuo com situações que envolvem disputa, não só nas varas de família, atuo em outras varas também, mas só a nível de exemplo aqui para vocês. Nas varas de família, normalmente são demandas relacionadas à disputa de guarda, alienação parental, regulamentação de visitas, né, que é o direito de convivência aí da criança com os seus familiares. E aí, normalmente, nesses casos, é nomeado um perito da área da psicologia para fazer o estudo psicossocial, que é verificar, por exemplo, as condições daquela família, quais são as relações existentes ali entre a criança e os genitores e outros familiares, quais são os cuidados que são oferecidos a essa criança em termos de saúde, educação, lazer, etc. E aí a gente vai verificar, né, realmente as condições, fazer aquele estudo ali. Aí a gente faz entrevistas, a gente faz visita domiciliar, visita institucional, para conhecer realmente a dinâmica familiar. E aí o perito faz, né, um laudo, respondendo aos quesitos que são lançados pelo juiz sobre aquela família, sobre, né, os aspectos do desenvolvimento da criança, e as partes, né, que estão envolvidas ali, normalmente a mãe e o pai, elas têm um direito ao amplo contraditório, né, tem o direito ali de nomear, de indicar um assistente técnico para poder verificar se realmente o perito desenvolver um trabalho coerente, se realmente foi avaliado, né, o que precisava ser avaliado, se realmente ele respondeu aos quesitos de forma adequada. Esse assistente técnico, antes da perícia, ele também pode realizar quesitos, elaborar quesitos, assim como o juiz, e lançar para que o perito responda. Depois da análise do perito, né, depois da realização da perícia, do estudo psicossocial e da entrega do laudo, o assistente técnico vai verificar, vai fazer uma análise ali do laudo. E o que eu vejo muitas vezes quando eu atuo como assistente técnica, quando eu pego laudos de outros profissionais da psicologia que trabalham ali, porque nem sempre é um profissional da psicologia jurídica, às vezes o judiciário acaba nomeando profissionais de outras áreas, como da assistência social, por exemplo, profissionais do CRAS, do CREAS, que trabalham, né, que estão vinculados à prefeitura e pedem para esses profissionais realizarem ali o estudo psicossocial. Então a gente pega laudo de todo tipo, sabe, de profissionais que realmente não têm conhecimento sobre as demandas
demandas da psicologia jurídica, não sabem muitas vezes como elaborar o documento, o laudo pericial, não sabem como responder aos quesitos, não sabem como conduzir a perícia, e aí a gente se depara com laudos assim muito mal feitos, muito mal elaborados mesmo, que com, enfim, né, com diversas falhas técnicas, e é complicado para a gente, enquanto profissional, inclusive, avaliar o trabalho de um outro colega, né, que também é da área da psicologia, a gente vê o quanto o trabalho não está sendo, né, bem feito, e o quanto isso traz prejuízos para a psicologia e também para a justiça, obviamente, né, porque está ali a serviço da justiça e desenvolvendo um trabalho, né, que não é tão bom assim. Então, é muito complicado a gente se deparar com essas falhas, né, na Com nossa área de certeza, atuação. não existe um critério, né, certinho de para o perito, basta ter ensino superior, né, então ele não precisa ter pós-graduação em psicologia jurídica para atuar como perito nessa área. Infelizmente, a gente acaba vendo todo tipo de perito em qualquer área, não só na psicologia jurídica, né. Eu acho que a questão da psicologia jurídica especificamente, é porque é uma área que ainda não está consolidada no Brasil, né, ainda tem muito pouco, cursos sobre o assunto, pouco se fala desse tema, os próprios juízes não costumam nomear muito, peritos nessa área. Na assistência técnica também eu vejo essa deficiência, poucos profissionais, advogados principalmente, procuram esse tipo de auxílio, então acaba ficando desfalcado, né, acaba que os profissionais realmente têm dificuldade de encontrar qualificação e têm dificuldade de encontrar espaço, né, nessa área para poder atuar. Então, vocês acabam encontrando muitas dificuldades e por isso o trabalho acaba não sendo tão bom, né. E nem reconhecido, né, muitas vezes, justamente porque, né, acaba envolvendo aí, envolvendo muitas falhas, e a falta de conhecimento também leva à ausência do reconhecimento, né. Se eu não conheço, se eu não sei para que aquele profissional vai atuar frente àquela demanda, eu não tenho por que solicitar, eu não tenho por que indicar, né. Então a falta de conhecimento, inclusive dos profissionais da justiça, né, dos operadores do direito, e aí eu falo em termos dos juízes, dos promotores, dos advogados, que são as pessoas envolvidas mais diretamente, né, diante dessas demandas. Se ele não sabe como é que o psicólogo pode contribuir ali, ele não tem por que indicar, né? Quando você fala que muitos colegas advogados também não entendem, não reconhecem, né, a necessidade, muitas vezes, do assistente técnico, do trabalho do assistente técnico nos processos, de fato isso acontece. Se nem os próprios profissionais da psicologia muitas vezes estão sabendo da existência, inclusive, dessa possibilidade de atuação, imagine os operadores do direito, como é que eles vão saber, né, quando demandar ali um profissional da psicologia. É muito complicado, né? Por isso que a gente precisa atuar levando esse conhecimento, né? Por isso a importância dos podcasts, dos vídeos, da divulgação desses conhecimentos, para levar realmente essa informação, né, a quem cabe, a quem precisa e a quem se interessa aí, né, por conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades. Não, é muito isso que eu quero fazer também, eu quero muito trazer essa área para divulgar, né, para falar mais sobre, para abrir espaço, principalmente porque a psicologia forense, ela tem mais espaço que as outras áreas, né, que os subgêneros, digamos assim, porque dentro da vara de família, principalmente, tem muitos casos que é necessário ter um psicólogo junto, né, com o menor, vários tipos de situações diferentes, né. Eu acho que a psicologia criminal é a que mais é deficitária, né. Penitenciária também são áreas que são deixadas de lado, de certa forma, e infelizmente, né. Um estigma também, né, com relação ao crime, tem muito preconceito, "Ai, vou atuar com pessoas que praticaram crimes, como é que eu faço isso?". Já me perguntaram: "Ah, mas você não tem medo não?" Gente, dificilmente eu lido com o criminoso em si, né, no meu caso, na minha área. Mas existe muito um estigma e uma preocupação, existe a ideia de que ajudar um criminoso também não é algo positivo, né. Tem muitas visões na "Ai, minha como é que você concepção. defende o bandido?", né, vem muito dessa aquela ideia, né, terrível, "Ai, bandido bom é bandido morto", sabe. Ainda tem muito esse pensamento por parte da sociedade, né. E é algo que eu costumo e que eu gosto muito de trazer nas reflexões das minhas aulas da psicologia penitenciária, quando eu falo da
psicologia criminal é que, assim, a gente olha o fim, né? Qual foi o delito, qual foi o crime que foi cometido, mas a gente não olha para o contexto, o que é que levou aquela pessoa a fazer aquilo dali, qual o contexto no qual ela está inserido, de onde ela vem, para onde ela vai, né? E mesmo na penitenciária, a gente sabe que a gente tem no Brasil um sistema prisional falido. Né? Aqui as coisas não funcionam muito bem, a proposta, a perspectiva aí da reintegração social, de fato, não é efetiva. E é por isso que é importante repensar um pouco, né, as práticas que são desenvolvidas nesse espaço, inclusive da própria atuação do psicólogo ali na penitenciária, numa perspectiva mais ressocializadora mesmo, mais educativa e menos punitiva, porque a gente viu ao longo da história, né, do sistema penitenciário no Brasil que a punição por si só ela não está funcionando, porque o índice de reincidência costuma ser altíssimo, né, porque como dizem, né, os ditados por aí, que a prisão acaba sendo uma escola para o crime. Infelizmente, acaba sendo mesmo. Por quê? Estão ali nas prisões, nas penitenciárias, qual é o público que está superlotando essas penitenciárias? Normalmente é o preto, é o pobre, né, que está marginalizado quando eu digo que está à margem da sociedade, né, e muitas vezes quem realmente poderia e deveria estar ali não está. Então a gente está ali só, meio que tapando o sol com a peneira, né, superlotando as penitenciárias, e colocando em um sistema que não vai contribuir, que não vai ajudar na reintegração social dessas pessoas, só vai provocar mais ódio, né, e vai fazer com que essas pessoas voltem para a sociedade muitas vezes piores do que da forma como elas entraram ali, e a gente não pensa que a forma como isso é conduzido ali no sistema prisional acaba refletindo na sociedade também, porque se eles não são reintegrados naquele momento, né, as consequências disso vão retornar para a sociedade de alguma forma, enfim, no formato do crime, né, e de outras consequências que a sociedade também vai acabar sofrendo, né, com a ausência das políticas e com a ausência mesmo de um posicionamento mais eficaz, mais efetivo do Estado no tratamento dessas pessoas. Eles acabam sendo abandonados lá, né, são jogados dentro da penitenciária, pronto, resolvido o problema, né, não estão mais na sociedade pra atrapalhar, então deixa eles lá. O problema mas uma hora eles vão voltar para a sociedade, o problema é justamente esse, quando eles voltam. Exatamente, exatamente. Então eles são abandonados, esquecidos, até o momento que eles voltam à sociedade, aí o povo lembra e fala: "Olha só, ele tá voltando pior", mas é porque não tinham cuidado lá dentro, ninguém pensou neles lá dentro, o que poderia ser feito, né. E me preocupa isso também, essa questão do que pode ser feito dentro da penitenciária. Você falou do TCC sobre saúde mental, e eu penso muito sobre isso, assim, de casos de pessoas que são consideradas sãs, né, que são consideradas imputáveis e vão pra prisão comum, mas que muitas vezes têm comorbidades, né, têm doenças mentais, têm questões, e dentro da prisão dificilmente elas vão trabalhar e isso vai ser observado. Então, existe vários âmbitos dentro da psicologia que podem ajudar essas pessoas, né, tanto na prisão comum como nos hospitais psiquiátricos também, né, em várias áreas. E eu vejo que não existe muito essa preocupação, não se fala muito Sim. sobre Na isso, né. verdade, nesse meu TCC, né, que eu falava sobre a saúde mental, era justamente numa perspectiva de dizer que as pessoas adoecem mentalmente nesse contexto prisional, sabe? Tem alguns estudos que vão falar que o índice de adoecimento mental no contexto prisional é 70% maior do que o índice de adoecimento mental fora desse contexto, né, fora do contexto prisional. Porque imagina você viver em um ambiente completamente insalubre, superlotado, diante de diversas outras pessoas que também praticaram outras violências, que estão distantes dos seus familiares, né, estão privados ali da liberdade, claro que com justificativa para isso, mas por si só são condições que podem levar ao adoecimento, e muito ao adoecimento mental. E não só mental, né, a gente sabe do índice também de adoecimento físico, com diversas doenças que acometem essas pessoas ali no contexto prisional, e muito pouco se fala sobre a saúde dessas pessoas. E é importante a gente pensar na psicologia jurídica, né, na ramificação aí da psicologia penitenciária, atuando nesse contexto, porque antes, na verdade, com a lei de
execução penal, né, a alteração da lei de execução penal em 2003, ficam estabelecidas as comissões técnicas de classificação. E aí o psicólogo é chamado aí a atuar, né, no exame criminológico, que seria com o intuito de levar informações do comportamento do preso ali, né, para o juiz, principalmente no sentido da progressão da pena, do regime fechado para o semiaberto e etc. Só que aí a principal característica que seria observada seria justamente a questão da periculosidade desse sujeito, né, a avaliação da periculosidade e das possibilidades de reincidência. E muitas vezes a gente não tem condições de verificar, principalmente com relação à reincidência desse sujeito, porque hoje ele pode estar tranquilo aqui, né, participando de todas as atividades que são sugeridas ali, apresentando um bom comportamento, mas amanhã ele pode voltar à sociedade e praticar um novo delito, né? A gente não tem como prever isso. Infelizmente, a gente ainda não tem uma bola de cristal para adivinhar as coisas que vão acontecer. Então, a proposta da psicologia jurídica, de acordo com o nosso conselho, deve ser justamente voltado para trabalhar com essas pessoas, principalmente com os aspectos de autoconhecimento, de subjetivação, de fazer com que essas pessoas reflitam e busquem outras alternativas, né? Mas que outras alternativas elas podem encontrar se a prisão não dá condições para isso, né? Então, muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos em algumas penitenciárias no Brasil, pensando na perspectiva do trabalho, né? De cursos de capacitação, de formação em termos de educação. A maior parte da população penitenciária não tem uma formação básica, né? De ensino básico mesmo. Muitos não são nem alfabetizados. Então, é importante pensar que tipo de estratégias essa pessoa pode encontrar quando ela sair da prisão. Se ela não tem formação nenhuma, se ela não sabe com o que trabalhar, e fora, né, o preconceito que ela vai enfrentar por ser um ex-presidiário, né? Então, a gente precisa oferecer condições para que essa pessoa possa buscar outras alternativas quando ela voltar à sociedade. Então, a psicologia entra também nesse sentido, né, de pensar em estratégias, em possibilidades, em projetos que possam ser desenvolvidos ali naqueles espaços, né, justamente para poder oferecer melhores condições para essa pessoa se desenvolver. Eu atuei um tempo em Petrolina, que foi a cidade onde eu me formei, e lá a gente tem no presídio de lá alguns projetos que já são desenvolvidos, né, voltados para a educação. Lá eles têm uma panificadora, então os presos acabam trabalhando ali, né, para poder conseguir uma capacitação, uma formação. Enquanto padeiros, tem lavanderia também no presídio, então a maior parte das roupas de cama, né, de banho, de boa parte dos motéis da cidade acabam sendo lavados lá na penitenciária, e é uma forma de oferecer uma capacitação, né, uma formação para essas pessoas. Então isso acaba contribuindo deles pensarem, poxa, eu tenho uma perspectiva, né, quando eu sair daqui, eu tenho alguma formação. Eu já assisti alguns vídeos de outras penitenciárias que trabalham com questão de marcenaria, quando vão para o presídio feminino, trabalham com cursos de beleza, né, de maquiagem, de manicure, cabelo, etc. Então, assim, são formas da gente oferecer melhores condições para que essas pessoas venham realmente a ter outras perspectivas, né? Não, é impressionante, assim, a gente começou a falar de psicologia penitenciária, a gente já falou de várias ramificações dentro da psicologia penitenciária, né? Realmente as possibilidades são enormes. Por mais que a gente tenha poucas coisas, né? Passamos poucas coisas nessa área, as possibilidades são muito grandes, assim. Eu tenho um livro que chama Psicologia Aplicada à Justiça, não sei se você conhece, do Fernando de Jesus. Sim, conheço. Ele foi meu professor na pós-graduação, e esse livro eu acho excepcional, porque ele traz várias áreas da psicologia aplicada à justiça, que são bem interessantes, como psicologia do testemunho, da parte da criminalística, que fala de entrevista, interrogatório, negociação, que já são áreas mais abrangentes. Da investigativa também, né? São mais voltados para a área da psicologia investigativa e criminal. Isso, porque muita gente não faz ideia, tem só conhecimento, se tiver conhecimento, tem o conhecimento da forense e de fazer laudos em processos, etc, e não percebe que existe tantas outras coisas, assim. Eu conheço um outro professor que eu tive, que é o Leonardo, ele trabalha como perito Leonardo psicólogo Faria, em né? Goiânia. Isso, exatamente. Você vê que
o nosso mundinho é Entendi. pequeno, né, a gente acaba conhecendo todo mundo da área. Ele pega muito mais a parte de análise, né, de lá, etcétera, mas ele fala também de negociação, como é importante ter um psicólogo no momento da negociação, de mediação. Essa é uma prática também muito desenvolvida na psicologia policial, né, que é justamente essa atuação do psicólogo junto às polícias, essa parte de negociação, essa parte, do trabalho junto às operações policiais. Exatamente. Eu tô falando isso porque eu quero mostrar que existem várias áreas, né. A gente falou da penitenciária, da forense, tem essas da investigação, dá para fazer várias coisas. A criminal também, né, se você puder falar um pouquinho sobre. Na verdade, a psicologia criminal, eu costumo dizer que ela está numa intersecção entre a psicologia investigativa, a forense, a penitenciária e a policial. Por quê? O que é que acontece? Na psicologia criminal, a gente tem as 3 fases de atuação. A fase pré-processual, que envolve aí essa parte, né, da atuação no inquérito policial, nessa fase mais investigativa. Então, seria a atuação do psicólogo nessas investigações. Então, na realização dessas entrevistas, né, quando trata de crianças e adolescentes, na realização do depoimento especial, que seria essa entrevista que é aplicada aí, né, com a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e a gente tem todo um protocolo de entrevista para seguir. Aqui no Brasil, a gente tem um protocolo brasileiro de entrevista investigativa, na verdade, o nome do protocolo é entrevista forense, porque essa é uma entrevista que pode acontecer tanto junto à autoridade policial quanto junto à autoridade judicial, né, ou junto à polícia ou junto ao fórum. E aí o profissional, não somente o de psicologia, até porque não é uma prática exclusiva aí do psicólogo, né, mas qualquer profissional que atue ali naquele contexto e que tenha uma capacitação pode estar realizando essa entrevista. Mas em termos da psicologia, que eu acredito que seja realmente um profissional que teria melhores condições de conduzir essa entrevista, né, justamente pela formação, pensando nos aspectos psicológicos, nos fenômenos afetivos, emocionais que possam estar envolvidos ali e que podem interferir nas respostas, né, que são dadas nessa entrevista, e que a maneira como pode ser conduzida a entrevista pelo policial ali, pelo profissional que está desenvolvendo essa técnica, vai afetar a forma como o entrevistando vai responder, né? Pode induzir algumas respostas e isso não é interessante. Então, quanto mais neutro a gente for, neutro no sentido de utilizar uma técnica, né, de entrevista adequada, que não interfira nas respostas não interfira, assim, diretamente no sentido de conduzir as respostas do entrevistando, melhor. E aí, nessa fase investigativa, né, nessa fase pré-processual, entra a atuação do psicólogo policial, que vai estar atuando ali junto às polícias, principalmente na investigação, na oitiva, né, dessas vítimas, de testemunhas, de acusados, suspeitos, enfim. A atuação do psicólogo investigativo no sentido do criminal profiling, embora aqui no Brasil a gente não tenha essa atuação de forma consolidada, né, nós não temos profissionais que atuem diretamente com a psicologia investigativa. Claro que é uma área que vem crescendo bastante, nós temos alguns profissionais que já vêm desenvolvendo esse trabalho de forma mais autônoma, assim, sabe, no sentido de oferecer treinamentos às polícias. O próprio Leonardo Faria é um profissional que consegue levar um pouco desse conhecimento para a prática dele, embora ele atue como perito, né, ali em Goiânia, mas ele consegue levar um pouco desse conhecimento, mas não seria especificamente a função dele. Sim, ele acaba não trabalhando muito nessa área, infelizmente. Ele acaba levando por ter o conhecimento, né, por ser dessa área da psicologia, mas não é a atribuição especificamente dele. E nisso o Brasil acaba perdendo muito, né? A gente acaba tendo muitas falhas justamente por não ter essa atuação de forma tão consolidada. Mas em termos da psicologia criminal, nessa fase pré-processual, nessa fase de investigação, a atuação do psicólogo vai ser justamente buscando conhecer os fenômenos que estão envolvidos ali, né? Principalmente na questão do crime, o que aconteceu, quais as motivações
motivações que possam levar a um suspeito, que possa conduzir melhor uma entrevista com a vítima, com uma testemunha, com o próprio acusado, né? Enfim, dá pra gente atuar de diversas formas. Pegando um pouquinho aqui da psicologia policial, além do atendimento às vítimas, né, às testemunhas e acusados, a gente pode também pensar no atendimento às próprias polícias, aos próprios policiais, porque a gente sabe que o índice de adoecimento policial é muito grande, o índice de suicídio entre policiais é muito grande, justamente pela forma, pelo tipo de trabalho que é realizado por eles, né? Envolvem muitas situações de violência, eles estão o tempo inteiro em uma condição de vulnerabilidade ali, envolve o medo, né? Envolve, enfim, diversas situações. Paranoia. Exatamente, que levam ao adoecimento. Então é importante a gente pensar na saúde mental desses policiais também. No ano passado, ou foi no início desse ano, não me lembro muito bem, teve um caso aqui em Salvador, na Bahia, de um policial. Esse caso foi um caso de repercussão na mídia, né, nacional. É um policial que estava em surto no Farol da Barra, que é um ponto turístico da cidade, um dos maiores cartões postais da cidade, com um rifle, se eu não me engano exatamente qual era o tipo de arma que ele estava, mas atirando, né, ou ameaçando atirar, justamente porque ele estava em surto. E aí uma equipe policial veio para tentar controlar a situação, fazer o gerenciamento ali da crise, inclusive com a participação de um psicólogo que auxiliasse nesse gerenciamento. E aí a gente vê duas possibilidades de atuação do psicólogo já, né, tanto no gerenciamento da crise e em situações que envolvem rebeliões, envolvem sequestros com reféns, envolvem situações de tentativas de suicídio ou situações de crise mesmo, que o psicólogo pode ir ali para tentar fazer a negociação. E, por outro lado, a gente vê a importância da atuação do psicólogo junto às polícias, né, pensando nessa perspectiva da saúde mental, porque quem estava em crise ali naquele momento foi justamente um policial. E a gente não sabe o que aconteceu com aquele policial, o que é que pode ter levado ele, né, a desenvolver um surto ali, a entrar em surto e ter uma crise naquele momento. Justamente talvez a ausência, né, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento em saúde mental, porque quando os policiais entram na corporação, quando eles estão prestando concurso, uma das etapas do concurso público é justamente a avaliação psicológica, né? Todo concurso para policial tem a etapa da avaliação psicológica, mas é uma avaliação ali, né, única naquele momento. Depois que eles são aprovados, né, começam a atuar, nunca mais, né? Não tem mais avaliação psicológica. E eu acredito que essa deveria ser uma avaliação que deveria acontecer, né, temporariamente, de tempos em tempos, justamente para avaliar a condição psicológica desse profissional, até porque ele está lidando ali também com vidas, ele está lidando com umas situações que envolvem muita responsabilidade, né? Ele está fazendo o uso, tem o porte de arma, pode afetar a integridade física de outras pessoas, a vida de outras pessoas e a dele mesmo. Então é importante que esse profissional também seja acompanhado. Então, na psicologia policial, a gente tem essa atuação do psicólogo, né, abrangendo aí diversas vertentes. Mas em termos da psicologia criminal, vai ser mais na investigação das questões do crime, né, junto às polícias, na psicologia investigativa, nessa fase pré-processual. Na fase processual, a atuação, né, da psicologia criminal na fase processual está muito semelhante e está muito próxima aí do psicólogo forense, porque ele normalmente vai atuar quando esse processo já está em andamento no fórum, mas ele vai trabalhar aí nas varas crimes, né, nas varas crime para poder avaliar. Normalmente, as principais demandas na vara crime para o psicólogo tá no exame complementar do estado mental. Como você falou, existem pessoas que são imputáveis, né, e vão para as penitenciárias comuns, e existem pessoas que são inimputáveis, né, que em virtude de algum transtorno mental ou desenvolvimento mental incompleto, vão ser que praticam algum crime, né, a responsabilidade penal delas vai ser averiguada justamente partindo dessa noção do quão o nível de entendimento e determinação deles está afetada, né, na sua função psíquica. Então, geralmente o psiquiatra é quem vai realizar o estudo do exame mental, mas o psicólogo entra aí na realização de um exame complementar, né, para verificar os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos que também podem estar envolvidos ali. Então, no processo já em andamento, né, o juiz vai verificar o estado mental desse sujeito no momento em que ele praticou a ação, se existia algum transtorno mental
mental no momento da ação que afetasse ali o seu estado psíquico e que alterasse as suas funções psíquicas para poder definir aí, decidir, né, sobre a imputabilidade desse sujeito. E sendo verificada a inimputabilidade, ele vai ser encaminhado para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que é uma forma de medida, é uma medida de segurança, né, que vai ser aplicada. Então, o psicólogo vai ser também convidado, digamos assim, a atuar frente a essas demandas nas varas crime. E aí a gente fala da fase processual. E aí depois a gente tem uma terceira fase, que é a fase da execução penal, que está mais próxima da atuação do psicólogo junto às penitenciárias de fato, né? Que é justamente nessa fase de execução penal, tanto nas penitenciárias quanto nos hospitais de custódia, essa atuação voltada para o cuidado com essa pessoa que está ali em privação de liberdade, momentaneamente, pensando na sua saúde mental, nas estratégias que podem ser desenvolvidas voltadas para a reintegração social, né, para a reeducação e ressocialização desse sujeito. Pensando em políticas públicas também, projetos que podem ser elaborados nessas áreas, né? Então, na psicologia criminal, principalmente, a gente vai falar dessas três fases, dessas três etapas, e acaba abarcando, né, todas as ramificações da psicologia jurídica. Sim, sim. Mas eu vejo que tem, principalmente na fase processual e pós-processual, um foco mais em laudo, né, em testes, tem a aplicação de Rorschach também, dependendo do caso, né, tem várias coisas nesse sentido. Eu acho que é uma parte importantíssima, é super relevante e, inclusive, o meu TCC da faculdade foi sobre a psicopatia como semi-imputabilidade no processo, no sistema penal. E eu vi como é deficiente, assim, pelo menos na época que eu fiz, né, já tem um tempo. Mas pra você ter uma ideia, quem fez o exame de sanidade mental foi um médico legista. Não foi nem um psiquiatra, né? Não fala nem se é psiquiatra, não sei. Eu acredito que não, porque não fala nada sobre isso, mas o médico legista, porque eu fiz um estudo de caso, né, específico, de uma pessoa que foi considerada psicopata, muito precário, assim, a forma como foi feito, o resultado, as nomenclaturas, eu fiquei, assim, bem surpresa em ver, falar de epilepsia, de coisas, assim, esquizoide, expressões que não necessariamente tinha a ver, sabe? Eu mesmo como leiga, porque assim, minha mãe é psicóloga, então eu passei minha vida inteira estudando sobre isso, falando sobre isso e tal, mas eu não tenho formação em psicologia, então eu fui lendo, assim, os quesitos também que são feitos, as perguntas que os advogados, os juízes fazem, nem eles sabem direito o que é pra perguntar, o que é pra saber, sabe? O foco deles é assim, tinha doença, tava doente na hora do crime, isso interfere? É perigoso? Por isso a importância do assistente técnico também, né, que é um profissional da área que vai poder elaborar melhor esses quesitos, sabendo como conduzir essas perguntas, né, sabendo o que realmente precisa ser investigado e ser analisado, avaliado ali diante dessa demanda. Exatamente. Até pra ficar de olho, né, pra ver se tá sendo feito corretamente, porque aí, se o perito simplesmente dá um laudo, o juiz lê e muitas vezes não entende totalmente, qual é a garantia de que vai ser um trabalho bem feito? Qual é a garantia de que o resultado tá correto? Foi feito da forma correta, né? Eu já peguei casos, assim, de estupro de vulnerável, em que o psicólogo falava que o comportamento do acusado não era exatamente comportamento de abuso, mas era um comportamento inadequado de acordo com estudos. Aí eu fiquei olhando assim, tá, mas que estudos? De onde ela tirou isso, né? De onde a psicóloga tirou essa informação? Porque ela botou simplesmente isso, comportamento inadequado de acordo com estudos. Aí eu, tá, mas cadê a referência bibliográfica? De onde ela tirou essa informação? Como é que eu vou poder analisar, compreender de onde veio essa informação, né? Até para você poder fazer uma análise, né? Até para você poder falar, faz sentido, não faz sentido. Não tem como, porque você não tem um parâmetro, você não tem a referência. Então eu acho que é muito importante realmente refinar esse conhecimento, refinar esses profissionais para que eles tenham uma formação, né? Para que eles possam entender exatamente como é que funciona, porque você precisa ter conhecimento de psicologia e direito para fazer esse trabalho. E o direito também não é uma área simples, né? É uma área muito complexa. Não, e é isso. Quando eu falo sobre essa questão, desculpa
desculpa te Não, cortar, pode mas falar. quando eu falo sobre a questão, né, da psicologia forense, principalmente quando envolve a demanda aí da psicologia, quem vai demandar isso, na maioria das vezes, é justamente o profissional do direito, né? É o juiz, é o promotor, é o advogado, seja como perito, seja para indicar, para nomear um perito, seja para indicar, nomear um assistente técnico, isso parte normalmente do juiz, do advogado principalmente, né, que vai nomear ali aqueles profissionais. Se o juiz não compreende, né, a importância do profissional ali, se o advogado não compreende a importância do psicólogo ali, ele não vai nomear. Só que o que é importante discutir aqui é que o juiz, o advogado, o promotor, eles têm conhecimento na área do direito especificamente, né? Eles entendem das leis, entendem o que é que precisa ser avaliado para um julgamento, para uma defesa, para uma acusação, mas de psicologia quem entende é o psicólogo, né? De engenharia quem entende é o engenheiro. Eu não tenho como, enquanto juíza, por exemplo, né, enfim, determinar quais são as causas de um prédio ter desabado. Quem vai me falar isso provavelmente vai ser um engenheiro aí que vai fazer uma análise, uma avaliação técnica sobre o que aconteceu para aquele prédio desabar. A mesma coisa acontece no contexto psicológico, né? No contexto da psicologia. Quem vai avaliar, né, os aspectos da personalidade, dos afetos, das emoções que estão envolvidas ali, que podem trazer prejuízos para o desenvolvimento de uma determinada pessoa, que podem indicar as motivações de uma outra determinada pessoa. Quem vai fazer isso é o psicólogo, né? Não é o juiz, não é o advogado, não é o promotor. Então, é aquele ditado que diz: dá a César o que é de César, né? Delegar ali as funções a quem realmente vai ser o profissional adequado para desenvolver esse estudo. Inclusive, a gente tem uma resolução, a resolução 08 de 2010, e aqui eu tô falando em termos dos operadores de direito, né, do pessoal do direito, mas vale também para os outros profissionais da gente não adentrar nas práticas que não são nossas. A gente tem uma resolução, a 08 de 2010 do CFP, que vai falar sobre a atuação do perito e do assistente técnico, né, nesse contexto da psicologia jurídica, no contexto forense, e vai falar justamente isso, que a gente vai desenvolver, enquanto perito, a nossa avaliação, a nossa análise técnica, sem adentrar nas decisões, porque isso daí é função do juiz. E eu tenho colegas psicólogos que, inclusive, ministram cursos por aí dizendo que não, que o psicólogo perito vai sim definir, por exemplo, qual é a modalidade de guarda que vai ser estabelecida, se é a guarda unilateral, se é a compartilhada. Não, gente, quem define isso é o juiz, não é a gente, né? Não somos nós quem vamos julgar. Então, assim, cada um precisa compreender as suas funções, as suas atribuições dentro daquele trabalho, né? O juiz compreender as limitações dele, de que ele não vai entender necessariamente dos aspectos psicológicos e ele precisa do profissional de psicologia para fazer essa avaliação, porque a avaliação psicológica, né, é uma prática restrita aos psicólogos, exclusiva da psicologia, e o psicólogo também, os peritos, compreenderem que eles não são juízes, que eles não estão ali para julgar o mérito, né, da causa, da decisão, vão trazer elementos que vão subsidiar o juiz nessa decisão, mas não tomar a decisão pelo juiz. Não é assim, não funciona dessa forma, né? Então, cada um no seu quadrado e reconhecendo as suas limitações diante dessa prática profissional. Com certeza, eu vejo como uma parceria, sabe? O juiz ele precisa desse auxílio, ele precisa dessa visão do perito para poder compreender uma área específica que não é a dele. E ao mesmo tempo, o perito ele precisa do auxílio dos profissionais, do juiz, do promotor, do advogado, dependendo de onde ele vai trabalhar, né? Para compreender também o que está sendo, o que eles querem, o que os profissionais do direito, o que a justiça busca e entender também a linguagem da justiça. Porque não adianta você falar um monte de coisa e ninguém entender nada. Não adianta você trazer informações que não são relevantes para o caso. Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa compreensão do que cada um busca, do que cada um quer, entender a importância, né? É muito importante esse trabalho. Eu acho assim, minha visão é um pouco até radical. Eu queria que fosse tudo obrigatório, assim, que tivesse todo caso, tivesse exame criminológico. Exame criminológico deixou de ser obrigatório, eu fiquei triste. Eu falei, não, gente. Na verdade, Verônica, essa questão do exame criminológico eu até compreendo, sabe, e defendo em partes. Não é, ele deixou de ser obrigatório, mas pela forma como era determinado que ele fosse conduzido, né, que envolveria aí essa questão da avaliação de periculosidade e de previsão de reincidência, que era aquilo que eu estava comentando. A gente não está ali só para
enfim, definir, né, qual é o comportamento da pessoa, o nível de sua periculosidade, se ela vai reincidir ou não. O trabalho do psicólogo deve ir muito além disso. Então, quando a gente falava do exame criminológico, parecia que a atuação do psicólogo era só isso, sabe? Era só para definir a periculosidade, determinar a periculosidade a possibilidade de reincidência, né? Infelizmente, a reincidência é complicado. Como eu já falei, a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar se a pessoa vai praticar ou não novamente o delito. Em termos de periculosidade, até dá, né, para você inferir ali o grau de periculosidade através de avaliação psicológica, através de testes de personalidade, enfim, né? Mas ainda assim é um trabalho muito limitado, né? E o exame criminológico ele ainda acaba sendo realizado, mas em outros formatos, né? Em outros moldes, não somente como sendo o dedo duro ali da pessoa que está sendo julgada, né? Que está sendo avaliada. Não, o ideal seria um acompanhamento contínuo, né, não só um exame específico determinado no momento específico. Seria um acompanhamento desde o começo até o final e depois, né, ambulatórios. Seria interessante a continuação do acompanhamento e ficar observando essa pessoa, né, que sai da prisão, como é que ela fica quando ela sai, para ela ter esse auxílio, para ela ter essa possibilidade, né. É óbvio que eu brinco, o exame criminológico e tudo eu queria que fosse obrigatório, mas é mais no sentido de eu queria que tivesse mais força, eu queria que fosse mais levado em consideração, sabe. Eu acho que toda essa parte psicológica dentro da psicologia jurídica deveria ser muito mais bem aproveitada e utilizada com muito mais frequência, sabe. É isso que eu sinto. Eu torço muito por isso também. Torço muito por isso. Você já está fazendo isso, né, você só de dar aula, de falar sobre isso e de capacitar as pessoas, você já está nesse caminho, eu acho maravilhoso. Mas ainda sinto muita falta, sabe, do reconhecimento mesmo da importância, de reconhecer a psicologia jurídica como uma área fundamental aí nos processos, né, que envolvem a justiça. E quando eu falo processos, não em termos processuais, né, do processo físico ali, mas das etapas, né, que compõem aí a justiça. Existe o lado de capacitar os psicólogos, mas existe o lado dos outros profissionais, né, Sim. da área da justiça que não percebem, os juízes, advogados, doutores, policiais. Existe realmente muita resistência, existe muita dificuldade de compreensão da importância dessa área. Tinha que existir cursos de capacitação para essas pessoas, né, para elas entenderem: Exatamente. "Olha, isso existe". É isso, existir até existe, sabe. Uma das atribuições do psicólogo jurídico também está nessa formação, nessa capacitação aí aos profissionais do direito, né, das polícias, mas muitas vezes é muito escasso, sabe. A demanda, a procura por essas capacitações acaba não acontecendo. Não, o que eu mais vejo é nós da área indo atrás, Uhum. buscando nas delegacias, todos os lugares, falando: "Olha, posso fazer uma capacitação, eu posso Oferecendo, né, oferecer meu isso mesmo. serviço". É muito assim, né, muito mais a gente indo atrás do que eles procurando. E eu espero que isso mude, cara, eu espero que isso melhore. Eu vejo essa crescente e eu espero que ela continue, sabe, que a gente consiga futuramente falar sobre isso, pensando assim: "Ah, no início, né, quando a gente começou era difícil, mas hoje tá bem mais tranquilo". Esse é um dos meus maiores sonhos, sabe, Verônica, chegar um dia que eu vou poder dizer assim: "Olha, realmente nós temos profissionais qualificados trabalhando, nós temos o reconhecimento do pessoal do direito, nós temos práticas, né, que efetivas, que realmente funcionam e que todo mundo tem o conhecimento, né, da psicologia jurídica, de saber como que ela funciona, de saber para que ela serve, como que ela pode auxiliar". E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, inclusive a sociedade, né, porque infelizmente quando a gente fala de psicologia em termos, né, da sociedade para pessoas leigas, embora isso tenha mudado bastante, mas para quem não conhece pensa logo: "Ai, psicólogo é coisa para doido", né, e não entende, não compreende que a psicologia está, né, em diversos outros contextos que não somente em termos da loucura, né, como as pessoas pensam: "Ah, eu não vou para psicólogo porque psicólogo é coisa para doido", né, tem muito esse olhar para o psicólogo clínico e na justiça não é diferente, né, quando fala em psicologia na justiça também parte muito dessa perspectiva: "Ai, para que um psicólogo aqui, né, porque eu não sou doido, eu não preciso ser avaliado, o que é que tá acontecendo?". Então, a gente tem que desmistificar muita coisa. O buraco é muito mais embaixo. Tem algo muito mais complexo aí, né, não tem só a ver com a psicologia jurídica, é com a psicologia em geral.
Como um todo, exato. Mas beleza, eu acho que deu para falar bastante. Eu sempre, nos episódios do criminalismo, eu tento trazer o básico do básico, e se a pessoa gostar, se interessar, eu incentivo que vá atrás, que busque, que se aprofunde no assunto. Eu vou trazer aqui só um gostinho, né, do tema. Uhum. E aí eu só queria que você desse uma dica, assim, de quem tá começando, tá na faculdade, terminou a faculdade, tá querendo conhecer mais sobre a área, ir atrás. O que que você indicaria? O que que você acha interessante, assim, para iniciante? O que eu falo sempre, né, para os meus alunos, o que eu sempre dou enquanto dica é que conhecimento nunca é demais e é a única coisa que ninguém tira de você. Conhecimento você vai levar contigo aonde você quer que vá, onde você esteja, né, e vai contigo a vida inteira. Então, quem tem interesse nessa área, quem realmente gosta, né, da psicologia jurídica, dos aspectos criminais e de outros aspectos, né, além dos criminais que possam envolver a psicologia com a justiça, busquem esses conhecimentos, né? Busquem se informar, busquem entender um pouco mais, tanto profissional da psicologia quanto profissional do direito e de outras áreas, como serviço social, que possam, né, de alguma forma estar envolvidas aí com essas práticas, que vão atrás desse conhecimento, até enquanto profissionais mesmo, né? Quando eu falei um pouco antes, que a nossa atuação, ela vai para muito além da nossa prática propriamente dita, né? A gente não está ali apenas enquanto profissional, a gente está ali enquanto uma classe, né? Enquanto uma classe profissional que diz respeito à atuação de diversos outros colegas de profissão e que mais ainda está para além da nossa prática, no sentido de que a gente vai estar atendendo à sociedade, a gente vai estar a serviço da justiça, a gente vai estar a serviço também dos direitos, né? Mas para atender a uma população, para atender a uma sociedade, e que a nossa prática vai interferir diretamente na vida dessas pessoas, principalmente quando diz respeito à justiça, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente vai conduzir as nossas práticas e buscar se capacitar realmente, buscar se especializar e buscar conhecer para que a gente consiga desenvolver uma atuação, né, mais qualificada possível. Então, buscar esses conhecimentos, eu acredito que é realmente fundamental, né? Eu venho tentando contribuir com isso. Quem tem interesse aí na psicologia jurídica, pode me buscar lá. Já falei do meu Instagram aqui, mas vou repetir, é o psicóloga Andresa Maia, né? @psicóloga Andresa Maia. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento que talvez eu não tenha esclarecido aqui, pode me procurar lá, me chama no direct, eu abro também direto caixinhas de perguntas nos stories, e eu tô sempre disposta, na medida do possível, né, a ajudar a contribuir com esses conhecimentos. Ah, maravilha, então. Então, acho que dá pra gente finalizar. Aproveitando, eu vou falar também do @criminalismo, que é lá no Instagram. Se quiser falar comigo, se quiser tirar dúvidas, se quiser o @da Andresa, alguma coisa assim, pode vir falar comigo também. Agora a gente tem servidor no Discord, que a gente também fala muito sobre diversos temas. Temos o canal no Telegram também, que é mais aberto, né, pra gente conversar, pra gente discutir temas, discutir casos, falar sobre algumas coisas específicas. Então, agradeço muito sua participação, Andresa. Achei que foi muito esclarecedora e espero que as pessoas compreendam um pouquinho mais sobre o tema e também a importância, né, da psicologia jurídica na área jurídica. Eu também queria agradecer, desculpa, Verônica, eu também queria agradecer a você pelo convite e parabenizar, né, pela iniciativa aí do podcast. Eu pude acompanhar um pouquinho no teu Instagram e ver um pouquinho dos temas que você vem discutindo, e eu acho que o teu trabalho também é muito relevante, né, para poder levar esses conhecimentos adiante. Ah, Parabéns. obrigada e espero poder te convidar novamente aí, quem sabe, um tema mais específico, alguma coisa sobre isso. Eu acho muito importante e eu percebi que dá pra gente conversar sobre bastante coisa, assim, de psicologia criminal, penitenciária, policial, aprofundar um pouquinho mais, né. Sim, sim, e eu ficarei muito feliz em poder participar. Só a gente organizar aí nossas agendas que dá tudo certo. Tá ótimo então, muito obrigada e até mais. Até mais. Obrigada, Verônica. Sucesso.